Glória a Deus. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Quem está ali com Jesus, diga glória a Deus. Louvado e exaltado seja o santo nome do Senhor. Eu gostaria de compartilhar com a igreja nessa noite, no livro de o segundo livro dos Reis. Aleluia. Capítulo 2, versículo 9. Glória a Deus. Segundo livro dos Reis, capítulo 2, versículo 9. Somente a parte A desse versículo. Que diz assim a palavra do Senhor nessa noite. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Pede o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Amém? Deixa assentar em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Antes de nós entrarmos dentro desse versículo que acabamos de compartilhar nessa noite, a Bíblia ela vem relatar que certo momento, certo tempo, Acabe ele veio se tornar rei em Israel. E a Bíblia relata que ele reinou durante 22 anos em Israel. A Bíblia relata também que ele fez tudo que era mal aos olhos do Senhor. E interessante que a Bíblia ela faz questão de relatar que ele fez o que era mal perante os olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Ele vieste casar com uma mulher que não era somente serva de Baal, mas também conhecida como profetisa de Baal. E aquela mulher, ela tinha uma missão dentro do povo de Israel, que não era direcionar o povo à adoração ao verdadeiro Deus, mas sim em adoração ao Deus que ela servia. Com isso, a Bíblia também relata que Acabe ele vieste edificar altar para Baal. Ele também fez poste ídolos. E quando nós olhamos dentro desse contexto, o povo de Israel naquele momento, naquela época, eles estavam vivendo uma crise política, uma crise moral e também uma crise espiritual. As coisas estavam andando de uma forma diversa, ao contrária à vontade de Deus. Só que o interessante é que, em meio a todo esse contexto, a Bíblia vem relatar que Deus levanta um profeta naquela época, naquele momento, chamado Elias. Elias foi levantado pelo Senhor em meio a um momento difícil, ao contrário, adverso do povo de Israel. Eu quero dizer uma coisa para você nessa noite. Em meio às coisas adversas, em meio às coisas ao contrário, em meio às coisas que talvez nós olhamos à nossa volta, em todo o seu contexto, Deus está dizendo para você nesta noite que dentro desse contexto todo,
Deus, Ele quer te levantar para poder fazer a diferença em meio a essa geração. Deus, Ele levantou Elias naquele momento. Interessante que a Bíblia vem relatar a respeito da autoridade, da ousadia ao qual Elias tinha diante de Deus. Porque em meio àquele contexto, Elias libera uma palavra e diz: olha, não vai chover mais. Não haverá mais chuva. A Bíblia relata que 3 anos e meio ficou sem chover. Ele orou e ele liberou uma palavra. E quando ele libera a palavra, é como se Deus assina embaixo e diz: se o Elias liberou a palavra, ele não liberou por si próprio, mas através da operação do meu Espírito. A Bíblia relata que ele ali disse: não vai chover, e não choveu. Em meio a toda aquela situação, e durante esse período todo, Deus vieste fazer grandes milagres e grandes sinais por intermédio de Elias. Só que ao mesmo tempo que Deus falava, ao mesmo tempo que Deus repreendia, ao mesmo tempo que Deus anunciava, ao mesmo tempo que Deus trazia sinais, Deus também mostrava que Ele estava sempre zelando e cuidando pelos seus. Porque quando não veio mais chuva, quando a terra estava seca, dentro daquela dificuldade toda, em meio ao povo, a Bíblia relata que Deus estava sempre guardando e cuidando da vida de Elias, estava sempre suprindo as suas necessidades, independente da situação que venha à sua volta, independente da dificuldade, independente da adversidade, independente de todo o contexto que vem estar à sua volta. Entenda uma coisa nesta noite: Deus sempre irá cuidar da sua vida, Deus sempre irá suprir as suas necessidades, Deus sempre irá cuidar da sua casa e da sua família. Mas o interessante, para nós corrermos aqui, porque aonde eu quero entrar é em 2º livro dos Reis. Interessante que dentro de tudo isso, e Deus começa a se revelar para Elias e dizer que ele iria ungir a Eliseu para ser o seu sucessor. E a Bíblia vem relatar no capítulo 1, no capítulo 2 de 2 Reis, que chegou o momento que Elias chamou a Eliseu, ele deixou tudo para trás e foi segui-lo. E a Bíblia vem relatar naquele momento que Elias olhava e falava assim: olha, eu vou até Betel, ficai aqui. E Eliseu dizia: não, viva o Senhor e viva a tua alma, que eu não te deixarei, irei contigo. Interessante que os filhos dos profetas olhavam para Eliseu e diziam: será que tu não sabes que ele será tomado? E ele diz: eu sei, mas calai-vos. E a Bíblia diz que naquele momento Elias olhava e falava: eu vou até Jericó, você fica aqui. E Eliseu repetia a mesma coisa: não, aonde ir eu irei e não te deixarei. Elias olha e fala: eu vou passar o Jordão, ficai aqui. E Eliseu repetia a mesma coisa: não, eu vou te acompanhar, eu não vou te deixar. A Bíblia relata que Elias ali feriu as águas do Jordão e se passaram em seco. E quando eles chegam do outro lado, aí que vem esse texto que acabamos de ler nessa noite. Quando Elias olha para Eliseu e diz: pede o que queres, antes que seja tomado de ti. Imagine se fosse nos dias de hoje. Era a oportunidade dele pedir o que ele quisesse. Não é que é errado você ter um carro, ter uma casa boa. Não, nada disso. Mas a primeira coisa que muitas vezes passa na mentalidade de um ser humano, até mesmo no meio do povo cristão, quando fala pede alguma coisa que queres, a Bíblia aqui relata que Eliseu ele teve uma postura diferente.
Mas muitas vezes nós só pensamos naquilo que é daqui e não pensamos nas coisas que é de lá. Primeira coisa que passa na nossa mente, no nosso coração, é coisas que perecem, mas não nas coisas que são eternas. E aqui Eliseu, ele se posicionou dessa forma diante daquilo que Elias viesse declarar. Quando eu olho isso, eu trago como contexto até mesmo a Salomão, que a Bíblia vem relatar que quando Deus diz que ele podia pedir o que quiseres, e ali ele viesse falar assim: olha, Senhor, eu quero sabedoria para discernir o que é justo diante da tua presença. Deus se alegrou tanto da postura, da conduta, do posicionamento, do pedido de Salomão naquele momento, que ele disse: não, eu não vou dar somente sabedoria, eu vou te dar glória, eu vou te dar riqueza, eu vou te dar fama. Sabe por quê? Você não pensou em pedir a vida dos seus inimigos, você não pensou primeiramente em pedir riqueza e fama, não. Você somente pediu sabedoria para discernir o que é justo diante da minha presença. Eliseu ali naquele momento, quando Elias viesse falar: olha, pede, é o momento, não perde essa oportunidade. Eliseu disse: eu quero uma porção dobrada do teu espírito. Elias, eu não sei como foi a reação de Elias. Não sei se ele deu um pulo para trás, eu não sei. Mas a Bíblia relata que ele disse: coisa dura que pediste. Coisa difícil. Eu quero a porção dobrada do teu espírito. O que você veio preparado nessa noite para pedir diante de Deus? Porque uma coisa eu aprendi: muitas vezes nós precisamos estar diante de Deus e pedir, primeiramente, algo que é segundo a nossa necessidade. Segundo, algo que venha glorificar e exaltar o nome do Senhor. Muitas vezes se apresentamos diante de Deus e pedimos tantas coisas, e são coisas que não vão glorificar o nome do Senhor. Mas aqui você tem uma oportunidade nesta noite de apresentar diante de Deus e falar: Senhor, eu preciso desta causa, eu preciso deste algo, eu preciso que o Senhor age a favor da minha vida. Mas se for da mesma forma que o profeta Eliseu, não perca essa oportunidade nesta noite, porque tem bênçãos espirituais para a tua vida nesta noite. Pede o que queres, eu quero porção dobrada. Então, se tu vires, quando eu for tomado diante de ti, se vos será concedido. E assim foi. O interessante, que Eliseu, ele recebeu a porção dobrada. E quando ele ia voltar, que ele pegou a capa, feriu o rio, os filhos do profeta viram: opa, há uma unção diferente sobre este homem. Mas sabe o que eu aprendo aqui? Que o ministério de Elias era semelhante ao ministério de Eliseu. Sinais e autoridades no ministério de Elias era semelhante ao ministério de Eliseu. Exemplo: da mesma forma que o Elias viesse golpear as águas do rio Jordão e passar em terra seca, assim foi na vida de Eliseu. Outra coisa que nós aprendemos, que no ministério do profeta Elias, ele trouxe águas de refrigério em tempos de seca, e não foi diferente na vida do profeta Eliseu. Outro que nós aprendemos, que Elias no seu ministério viesse ressuscitar filho único, e não foi diferente também no ministério de Eliseu. Outra coisa que nós aprendemos, que ele realizou milagres a favor de pessoa fora da fronteira de Israel, e não foi diferente também na vida de Eliseu. Outra coisa que nós aprendemos em termos de semelhança entre os dois ministérios, que Elias também pronunciou sentença sobre reis, e assim não foi diferente na vida de Eliseu. Outra coisa que nós aprendemos, que ele aumentou e a provisão de alimento na vida da viúva, e não foi diferente também na vida de Eliseu.
Mas o que há diferente de um para o outro? Olha para o irmão e diz assim: é a porção dobrada. Se o ministério de ambos era semelhante, se os milagres eram semelhantes, havia uma diferença, era a porção dobrada. Porque Elias, ele era ousado, Elias era de autoridade, Elias era homem de Deus, profeta do Senhor. Mas nós aprendemos que Elias, ele era um profeta solitário. Segunda coisa que nós aprendemos, que ele fugiu também dos seus inimigos. A ponto de querer desanimar da sua própria vida. Mas quando nós olhamos para o ministério de Eliseu, você não encontra Eliseu fugindo dos seus inimigos. Você não encontra Eliseu perdendo o ânimo. Eliseu não era um profeta solitário como Elias era. Mas essa porção dobrada sobre a vida de Eliseu vieste fazer a diferença em sua vida. Sabe o que eu quero dizer para você nesta noite? Que você não perca essa oportunidade de pedir a porção dobrada do Espírito Santo sobre a tua vida, pedir a unção, a graça, essa presença ao qual já foi louvado nesta noite na tua vida. Por quê? Porque quando há presença, mesmo que venham as lutas, mesmo que venham as dificuldades, mesmo que os inimigos se levantam contra você e a tua casa, você continua firme, de pé, glorificando e exaltando o nome do Senhor. A porção dobrada nessa noite. A porção dobrada nessa noite. A porção dobrada contagiou o ministério de Eliseu. Contagiou de uma forma individual a sua caminhada, a sua trajetória diante da presença do Senhor. Mas essa porção dobrada, ela foi contagiando também outras vidas. Eu quero te dizer nesta noite, a unção, a graça de Deus que vai ser derramada sobre a tua vida, ela não vai só para poder te encher, mas ela vai alcançar vidas estão à sua volta, vai contagiar vidas estão à sua volta, porque essa graça ao qual será derramada sobre a tua vida, ela não vai ficar no limite, mas ela vai transbordar, que vai chegar em vidas que precisa também da presença de Deus. Isso nós podemos ver quando nós olhamos para o capítulo 4. De tantos exemplos que aqui trouxe nessa noite, de milagres, de sinais, de operação do Senhor através desses profetas. A Bíblia vem relatar que havia uma mulher que ela tinha perdido o teu esposo. E ela foi consultar o profeta. E ela disse assim para o profeta: olha, o meu esposo morreu. Mas o interessante é que quando ela relata, fala assim: o meu esposo morreu, que era o teu servo. E tu sabes que ele temia ao Senhor. Ela fez questão de apresentar quem era o teu esposo e como ele era, e se apresentava e se posicionava diante de Deus e diante do profeta. O meu esposo morreu, que era o teu servo, e tu sabes que ele temia ao Senhor. Agora os credores estão vindo aí para poder pegar os meus filhos como dívida. Sabe que eu fico muitas vezes incomodado? Que quando o cristão ele passa por luta, passa por prova, passa por dificuldade, por uma situação difícil, muitas vezes ele não vai recorrer a um profeta ou vai para os pés do Senhor. Muitas vezes ele vai para a rede social desabafar. Muitas vezes quem está do outro lado você não sabe. Muitas vezes as pessoas já estão numa situação difícil, querendo buscar a presença de Deus, porque não aguenta a vida que está. E de repente lê aquilo que a pessoa coloca ali e fala: eu não vou.
Eu não vou. Se o crente está naquela situação, é melhor estar no estado que eu me encontro hoje. Se a luta vier sobre a tua vida, a dificuldade, vai para os pés do Senhor. Busca a presença de Deus. Busca a resposta do Senhor. Converse com homens de Deus, procure o teu pastor e converse, pede ajuda em oração, porque Deus tem resposta para a tua vida, porque Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Ela poderia querer desabafar em qualquer lugar e buscar recurso em outros lugares, não. Ela entendeu que ela precisava ir diante do profeta e apresentar a tua causa, porque ela entendia que somente o Senhor poderia trazer resposta e solução para a tua casa, para os teus filhos, para a tua vida. Aonde você tem buscado socorro? Ela soube aonde ir. E a Bíblia diz que o profeta olhou para ela e disse: o que tu tem em casa? E ela olhou para o profeta e disse: eu não tenho nada. Senão uma botija de azeite. Sabe o que nós aprendemos aqui? Aquilo que diante dos seus olhos não é nada, é o suficiente para Deus fazer um milagre na tua vida. Aquilo que você acha que não é nada, Deus só precisa somente disso para fazer um milagre na sua vida. Sabe por quê? Quando havia uma multidão, os discípulos começaram ali a falar com Jesus: mestre, como vamos alimentar essa multidão? O que nós temos aqui não é o suficiente. O que é esse valor para essa toda multidão? Não é o suficiente. Mas a Bíblia diz que de repente veio um menino com 5 pães e 2 peixinhos e foi apresentando diante de Jesus. A Bíblia não relata, mas eu tento imaginar os discípulos olhando aquela situação. Se eles já estavam questionando o valor que eles tinham em mão, já não era suficiente, imagine 5 pães e 2 peixinhos. Diante dos olhos humanos aquilo não era nada, mas era o suficiente para que Deus viesse fazer um milagre no meio daquele povo. Não despreze o que tem na tua mão, não ignore, não ache que não é nada, porque é o suficiente para Deus fazer um milagre na sua vida. Aleluia! Eu não tenho nada senão uma botija de azeite. E ele disse: agora sai para o meio dos seus vizinhos. Imagine se ela andasse mal com os vizinhos dela. Sai no meio dos seus vizinhos. Pega vaso, não pega pouco não. Leva para dentro da tua casa. Quando tiver tudo ali, você fecha a porta junto com teus filhos. Que um milagre vai acontecer. A Bíblia diz que ela pegou aquela botija de azeite que ela tinha e ela começou a derramar em cada botija, em cada vaso. E os vasos foi sendo cheio. E ela foi enchendo. E o azeite não cessava. E ela foi enchendo. A Bíblia diz que chegou um momento que os vasos estavam todos cheios. Ela disse para os filhos para buscar mais. E os filhos disseram: não tem mais, mamãe, não tem mais vaso. E a Bíblia relata que naquela mesma hora o azeite parou. Quando nós olhamos para essa história, nós podemos entender uma coisa: que o azeite ele é o símbolo do Espírito Santo. Da mesma forma que o azeite era usado como um alimento, o Espírito Santo não é diferente, ele fortalece a nossa vida. Da mesma forma que o azeite era utilizado como remédio, assim não é diferente. O Espírito Santo, ele vem para curar as nossas feridas.
O azeite também era utilizado para passar na pele, para aliviar. E assim não é diferente o Espírito Santo. Ele vem para trazer refrigério à nossa alma. Oh, decanta labassurianda labassai. O azeite também era utilizado como iluminação. E assim não é diferente. O Espírito Santo, ele veio para iluminar a nossa vida. A presença do Espírito Santo em nossa vida, e vai iluminando. Muitas vezes o crente, ele passa na rua e a pessoa nem conhece aquele crente, e olha e fala: tu és cristão, não é? Tu és crente, não é? E a pessoa diz: sou, porque eu vi um brilho diferente na sua vida. Não é um brilho humano, não é um brilho natural, é o brilho, a presença do Espírito Santo na vida do cristão. E o azeite que foi derramado sobre aqueles vasos, entenda uma coisa, a Bíblia diz que ela pegou o azeite e foi enchendo todos os vasos. Quando já não tinha mais vaso para encher, o azeite parou. Quem é vaso de Deus aqui nessa noite? Um dia esse azeite vai parar de derramar, mas ele continua sendo derramado, sabe por quê? Você é vaso e ainda está na terra. Enquanto você está na terra, o azeite vai estar jorrando. Quando o arrebatamento vier e você não estiver mais aqui, o azeite vai parar de jorrar. Então, se você ainda está aqui, e se você é vaso de Deus, e o azeite está sendo derramado, não perca essa oportunidade de ser cheio da presença do Senhor. Deixa o Espírito Santo encher a tua vida. Deixa esse azeite ser derramado sobre o teu vaso. Não fique de boca fechada, não fique de cabeça baixa, não fique para baixo, angustiado, entristecido, não. Abre a tua boca e diz: Senhor, enche a minha vida, enche a minha vida. Eu quero ser cheio da tua graça, eu quero ser cheio da tua presença, eu preciso desta presença. Oh, aleluia! E o interessante, para nós já caminhando para o final, qual era o vaso que estava cheio? Era o de fora ou era de dentro? Eu já ouvi na minha caminhada muitas pessoas dizer: hoje eu vou ser cheio da presença de Deus. Nada contra cantores, pregadores, famosos, nada contra. Mas muitas vezes as pessoas dizem assim: hoje vai aquele pregador tal. Hoje eu vou ser cheio. Hoje eu vou sair de lá cheio da graça, cheio da presença. Quem estava cheio era o vaso que veio de fora ou o vaso que estava dentro? Quem disse que você precisa de alguém, entre aspas, dizendo famoso, para você ser cheio da presença de Deus? Foi o vaso de fora que encheu o vaso de dentro, ou o vaso de dentro que encheu o vaso de fora? Porque aqui nós aprendemos outra coisa. Deus, ele quer encher tanto a tua vida, que através do seu vaso cheio vai contagiar outras pessoas, e aqueles vasos que estão perdidos do lado de fora vai entrar para o lado de dentro e vai ser cheio como você está sendo cheio, e vai glorificar junto com você como você está glorificando, vai buscar a presença de Deus como você está buscando, vai orar com você como você está orando, vai louvar com você como você está louvando, porque ele vai vir. E o interessante que nós aprendemos aqui, que os vasos, ele precisou vir para o lado de dentro para ser cheio. Vai chegar o tempo de Deus te usar de uma tal forma, que através da sua vida vai atrair outros vasos, outras vidas,
E eles vão entrar para o lado de dentro. E Deus vai começar a encher. Deus vai começar a encher. Deus vai começar a encher. Sabe por quê? A fonte de Deus é uma fonte inesgotável. Ela não para de jorrar. Ela tem para mim, ela tem para você, tem para muitas outras vidas. Deus, Ele quer encher a tua igreja de tal forma, de uma forma tão tremenda. Essa unção não é somente para o altar. Essa unção não é somente para o pastor. Essa unção não é somente para os obreiros, mas Deus tem uma unção para se derramar sobre a tua igreja, sobre a tua igreja. Quem está preparado para receber de Deus nesta noite? Oh, labassurianda, labassai. Para nós ir finalizando, ela disse que tinha uma botija de azeite. Quando nós olhamos para esse copo, podemos ver um pouquinho de água. E é a expressão que muitas vezes utilizamos. Ninguém fala assim, agora eu estou aqui com um copo d'água. Não, está com um pouco de água no copo. Quando está pela metade, a expressão é o quê? Meio copo de água. Mas quando o copo está cheio, a expressão que quer dizer o quê? Um copo de água. Ou seja, o copo está cheio de água. Quando ela diz assim, eu tenho uma botija de azeite, ela estava dizendo, a minha botija não tem somente um pouquinho e nem está pela metade, ela está cheia. Cutuca o irmão do seu lado e diz assim, não se contenta com um pouquinho, nem com a metade, porque Deus quer o seu vaso cheio. Muitas vezes o cristão ele se acostuma com um pouquinho, mas Deus Ele quer que você esteja cheio, 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 cheio. Voltando para a vida do dia a dia dessa mulher, a Bíblia relata que quando ela apresentou diante do profeta novamente, ela disse, olha, está tudo feito, tudo cheio. E ele disse, agora você pega, vende, paga a sua dívida e vive do resto. Você pode ficar de pé comigo, por favor? Pega, vende, paga a sua dívida e vive do resto. O resto aqui que o profeta está dizendo não é migalha, não é sobra. Não é sobra. Sabe por quê? A Bíblia não relata quanto tempo aquela mulher viveu. Ela poderia ter vivido 1 ano depois daquele milagre. Como 5 anos, 10 anos, 20 anos. Mas a palavra que o profeta liberou dizendo, vive do resto. Ou seja, enquanto você viver, você vai desfrutar do milagre que Deus realizou na sua vida. O milagre de Deus não é momentâneo. Deus não faz pela metade um milagre. Não. O milagre que Deus faz na sua vida é para permanecer. E quando o profeta diz, vive do resto, diz, enquanto você viveu, você vai estar desfrutando do que Deus fez na sua vida. Deus quer fazer algo em vidas neste lugar. E quando Ele fazer um milagre, quando Ele transformar, quando Ele fazer a obra, você vai desfrutar no dia a dia, na sua vida, deste milagre. Oh, labassuri canta, labassai. Feche os seus olhos nesse momento, feche os seus olhos. Aleluia. Aleluia. O Espírito Santo de Deus está aqui.
apresente a tua causa hoje. Não sei se a tua situação é semelhante à da viúva, mas Deus conhece a tua causa. Deus conhece o que você precisa. Mas é um momento de você apresentar diante de Deus, porque Deus sabia o que aquela mulher necessitava. Deus sabia, mas esperou uma atitude, um posicionamento, uma iniciativa dela. Deus, Ele sabe do que você precisa, mas Ele está esperando de você uma atitude, uma iniciativa, e apresentar diante dele a tua causa. E Ele está aqui para fazer um milagre. Ele está aqui para fazer um milagre. O Espírito Santo de Deus, Ele está aqui para fazer o milagre. Labassurianda, labassai, decanta, labassai. Senhor Deus e Pai, nesse momento diante da tua presença, ó Deus, eu vim apresentar a tua igreja nesta noite diante de ti. Ó Pai querido, Pai de poder, ó Deus altíssimo, Deus de glória, eu peço a ti nesse momento, move de uma forma poderosa em cada vida, em cada coração. Venha derramando da tua unção, do teu poder. Ó Deus, venha realizando um milagre. Ó Pai querido, Pai de glória, vidas que até esse momento talvez se encontrava desesperada por alguma situação, mas eu quero liberar uma palavra nesta noite, que a partir de agora esse sentimento irá mudar, esse posicionamento irá mudar. Ó Deus, porque eu creio que o Senhor está trazendo um refrigério sobre esta vida, e essa vida vai sair daqui com uma certeza, uma convicção em teu coração, que o Senhor está agindo, e o Senhor está trabalhando, e o Senhor está movendo, e o milagre irá acontecer. Deus, tome em tuas mãos e abençoa o teu povo, a tua igreja, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.